Bom dia, a paz do Senhor, graça e paz, Deus abençoe a nossa manhã, Deus abençoe esse dia, para a honra e glória do Senhor, iniciamos a nossa semana, hoje numa segunda-feira, né, queremos sim proclamar, falar, né, transmitir, e aquilo que o Senhor faz, né, a Ele toda a honra e toda a glória. Eu digo a vocês, eu fico muito feliz, eu fico muito feliz. Eu tenho uma alegria muito grande do Senhor na minha vida, porque só eu sei como eu era, né? E o que Deus tem me transformado todos os dias, só eu sei como eu era, porque eu declaro essa palavra sobre minha vida e declaro sobre a sua. E eu não temerei mal algum, não terei mais medo. Não terei mais medo. Eu tinha medo, só para vocês terem noção, eu tinha medo até quando minhas filhas passavam mal e tinha que ir com ela para o hospital. Na minha mente passava tudo de pior, mas não de melhor, que estava tudo bem, que tudo estava correndo bem, que não, o resultado dos exames ia dar bom, que ia chegar lá, elas não iam ter nada. Então, sim, pelo simples fato de eu arrumar elas para poder levar até o hospital, ou pelo simples fato delas acordarem de madrugada, só eu sei. Só de eu falar, me dá vontade de chorar de alegria no Senhor. Como isso me tentava, era uma tentação que vinha sobre a minha vida, porque você tem um medo natural, é uma coisa, mas você vê que é um medo estranho, um medo que não está acontecendo nada, não tem nada, porque era o que acontecia, né? E muitas das vezes o Senhor falando comigo assim, Mônica, ela não tem nada. Mônica, fique em paz, Mônica, eu estou no controle de tudo. Mesmo Deus trazendo aquela palavra no meu espírito, algo maior em mim, né? Em mim. Aquele espírito de medo que vinha maior, tentando abafar o que de muito maior, que o Senhor está muito além, né, dos nossos medos. Ele tem o controle de tudo. Então, assim, essa palavra dele ter o controle de tudo é que eu não deixava sobressair, deixar maior do que aquilo que queria prevalecer dentro de mim. Não sei se vocês estão entendendo, se vocês passam por isso. Então, assim, só Deus, ele pode, sabe, fazer com que a gente venha ser liberta, né, de um medo que não é um medo normal, não é um medo natural, mas é um medo que quer te aprisionar, que não deixa você ter paz, ter tranquilidade, alegria e principalmente ter fé e confiança no Senhor. E em nome de Jesus, se você passa por isso, eu declaro sobre a sua vida que esse medo que não é do Senhor venha cair por terra no nome de Jesus, porque só Ele pode nos libertar de amarras mesmo do diabo, porque é ele que fica querendo trazer um medo que não te traz tranquilidade nem paz, porque a gente sabe que a vida são desafios que a gente vai passar, que era a palavra que o Senhor falava comigo nessa manhã por uma situação que aconteceu. Você vê que Deus, ele é tão pleno, tão completo, e tudo que ele faz, ele é tão perfeito. Por isso que eu falo graça e paz, Deus te abençoe, e quero exaltar o nome dele aqui, porque nós sabemos, né, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, e que Deus, ele se aperfeiçoa em mim e em você, naquilo que eu e você somos fracos. A minha fraqueza poderia ser essa, porque eu já declaro sobre minha vida, né, e quero compartilhar com você. A minha fraqueza era essa, não é mais, porque um medo natural, ele faz você andar, ele faz você se levantar e andar. Agora, um medo, né, maligno, que quer botar você parada, né, você sem força, sem coragem, até para se levantar, né, de uma situação que ela tem como resolver, né? Porque quando não dá para se resolver, a gente não está, né, parado. Até aqueles que estavam parados, até aqueles que, né, poderiam ter um medo, um medo interno, um medo na sua alma, mas aquilo paralisava, né? Deixava a pessoa encurvada, deixava a pessoa coxa, deixava a pessoa às vezes parada numa enfermidade
que era na alma e no espírito, e Deus curou, né? E Deus cura e continua curando e vai te curar, e esse é o poder dele, né? Da gente ter fé, porque a palavra do Senhor que eu vou aqui compartilhar com você, o Paulo fitou os olhos naquele homem, viu que ele tinha fé para ele ser curado, e Paulo falou, se endireita, né? Se endireita, levanta. Então, assim, olha só, Paulo olhou e fitou os olhos sobre ele, viu que ele tinha fé. Então, que nessa manhã o Senhor possa trazer fé ao nosso coração, para a gente se levantar, se endireitar e cumprir os propósitos dele sobre a nossa vida, porque Deus todos que estão sobre essa terra. Deus, ele fala que ele não quer que nenhum se perca, nenhum pare, nenhum se proste. Então, em nome de Jesus, seja o que for, que até o dia de hoje vamos declarar, e não tem como a gente tirar essa fé, essa tranquilidade, se não for através do Espírito Santo de Deus, com a sua palavra. Por isso que o Senhor diz que a palavra ela é viva e ela é que liberta. E eu e você precisamos dele e vamos ser libertos e curados através da fé em Jesus Cristo, através da palavra de Deus. Então, fique firme e fique na palavra, porque vai ser através da palavra. A palavra é a própria profecia para a minha vida e para a sua vida. Então, em nome de Jesus, seja curada, seja restaurada. E eu quero falar com você a palavra que o Senhor falava comigo nessa manhã, intrepidez. Intrepidez, ela significa você ter coragem e ousadia sem medo, né, dos desafios e perigos e ameaças da vida. Pois pesquisei o significado bíblico. Você ter coragem sem ter medo dos desafios que você vai enfrentar, dos perigos que vão vir sobre a vida ou de alguma coisa que você possa se sentir ameaçada, né? E a palavra que o Senhor falava comigo está em Atos 14, onde vem dizendo assim: e aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus, isso Paulo e Barnabé, e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos irritaram os irmãos, os ânimos dos gentios, ou seja, eles quiseram desanimar, né? Quando Paulo e Barnabé entrou ali, queriam desanimar eles, né? Queriam insultar, irritar, para fazer que de alguma forma eles não fizessem aquilo que Deus os chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não desanime naquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, ainda que alguma coisa venha te instigar para tentar fazer algum mal, né? A gente tem exemplo na Bíblia, né, de Jezabel, quando ela de alguma forma ela instigou Acabe, né, para fazer alguma coisa de mal. Acabe ali, ele pode ter tido medo no coração dele em relação, ele se sentiu ameaçado, né, através até de uma palavra de uma mulher que instigou ele, a própria esposa dele instigou ele. A gente pode dar o exemplo dele, que, né, Nabote, ele não era nenhuma ameaça para ele, Nabote apenas estava querendo, né, daquilo que era dele por direito, somente isso, mas a gente traz aqui, né, transmite algo que entre três pessoas, o que pode vir a acontecer, né? Algumas pessoas instigam por bem, outras instigam para o mal, e depende de como nós vamos, né, estar alinhados a Deus para a gente poder saber lidar com as situações da vida, sem deixar que outra pessoa venha te influenciar para o mal, ou ter até aquele perigo, não, né, pessoas que com palavras conseguem trazer medo ao seu coração. Então Deus nos ensina nessa manhã para que a gente não venha temer, né? Não venha, busque a Deus. O nosso segredo está em buscar a Deus de todo o nosso coração, como a palavra do Senhor, porque aqui mais à frente vem dizendo que eles detiveram eles, né? Eles pararam ele, impediu que eles avançassem com aquelas ameaças, né? Em nome do Senhor, que, né, venha ser impedido nessa manhã, que a gente venha ter coragem para atravessar as adversidades da vida, impedindo com que a maldade ou o medo venha a ser maior do que Deus já gerou no seu coração. Porque ele fala aqui, detiveram-se, pois,
né, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais, prodígios de maravilha, né, sinais e prodígios, né, por mais que aqueles medo, né, que viesse o medo, a ameaça, eles ficaram no Senhor. Paulo e Barnabé ficaram no Senhor, exemplos de homens, né, fortes, né, que a Bíblia honra, né, através daquilo que o Senhor fez, que foram homens que testemunharam a verdade de Deus. Então, que Deus possa te abençoar, que você possa, né, ter entendido aquilo que eu quis aqui compartilhar com vocês, algo através daquilo que o Senhor falou ao meu coração, nos dando exemplo deles, que eles sofreram muitas ameaças, passaram por perigo, tiveram dificuldade, mas eles se mantiveram firmes no Senhor. Eu tendo as minhas, você tendo a sua, nós vamos entregar, lançar sobre o nosso Deus, que Ele é o único que pode, né, nos libertar de qualquer tipo de adversidade que nós possamos passar, qualquer tipo de medo, qualquer coisa que possa querer assim, pôr uma barreira na sua frente, quando não tem barreira nenhuma na sua frente, quando Deus soberanamente já falou o seu coração, né, que aquilo que é natural nós vamos fazer, mas o sobrenatural está nas mãos dele. Então, que Deus te dê uma semana abençoada, te capacite, sabe, possa abrir a sua visão, tirar aquilo que muitas das vezes te parou, te aprisionou, que venha se quebrar cadeias, no nome santo de Jesus, no nome dele, nós podemos sim nos levantar. E aquilo que um dia foi fracasso, foi fraqueza, né, Deus vai se aperfeiçoar, né? Deus nos aperfeiçoará no nome dele, para que a fraqueza nós venhamos no Senhor nos sentir forte, né? Aquilo que veio para, né, matar, destruir, vai ser para no aperfeiçoamento de Deus, para gerar grande testemunho através do poder dele. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.